Prosseguindo com o ensinamento do Alter Rebbe a respeito do Shabat, nós estávamos falando da metáfora utilizada pelas próprias escrituras, quando, para nos aproximar do entendimento, da compreensão, pelo menos daquilo que é possível o ser humano limitado, a criatura finita, captar em relação à divindade infinita e limitada. Então a Torá se utiliza de metáforas, de exemplos, a Torá fala, por assim dizer, na linguagem humana, e por isso também se diz que a partir da compreensão das coisas em relação a nós, a nossa vitalidade, nós podemos ter uma ideia de como funciona também em relação à vitalidade divina sobre o universo, sobre o mundo. Estávamos falando dos conceitos de pensamento, fala e ação. Como eles ocorrem, como eles funcionam no ser humano, e depois, guardando as devidas proporções, que são enormes e diferenças, por assim dizer, transferindo isso em relação a Deus para entender um pouco do que significaria essas metáforas de pensamento, fala e ação divinos e o que elas expressam e o que elas transmitem. Então, para entender isso melhor, primeiro nós vamos nos aprofundar e entender primeiro, antes de passar para o exemplificado, vamos entender melhor o exemplo. Vamos procurar entender o que significa e quais são as diferenças entre pensamento, fala e ação em relação ao ser humano. Então, dentro do contexto que está nos explicando o Alter Rebbe, no ser humano existem essas três formas e maneiras distintas de como ele se expressar. Número 1, através de pensamento. Ou seja, quando a pessoa tem uma inspiração, tem uma ideia, um conceito intelectual surge na sua mente, ou um sentimento e emoção se desperta no seu coração, então isso precisa ser processado. Se aquela ideia que surgiu na sua mente, ou aquele sentimento que apareceu no seu coração, se ele começar a pensar nisso, se ele se aprofundar nesse pensamento, ou meditar sobre isso, então quanto mais ele fixar seu pensamento nessa ideia, ou nesse sentimento, então ele fortalece a sua conscientização dessa ideia ou desse sentimento. Em outras palavras, através do pensamento, processando essa ideia ou essa emoção no seu pensamento e através do seu pensamento, com isso ele está expressando essa ideia ou esse sentimento para si próprio, para si mesmo. Se isso já surgiu na sua mente como uma ideia, ou já despertou no seu coração como um sentimento, isso significa que já estava presente na sua alma. Mas, como às vezes a gente tem sensações ou intuições que a gente nem sabe de onde vieram e para que vieram e o que fazer com isso, né? Então, se isso já surgiu na nossa mente ou no nosso sentimento, significa que isso já estava presente, já está presente na nossa alma. שמקודם הרגיש וידע הדבר בנפשו, אך לא היה ברור לו מה הוא מרגיש ויודע, mas para a própria pessoa ainda não estava tão claro o que ele está percebendo, o que ele está captando com essa ideia, ou o que ele está de fato sentindo, o que eu sinto por essa pessoa, ou em relação a esse assunto, né? Como que a pessoa vai amadurecer isso, ou esclarecer esses conceitos, essa ideia ou esse sentimento para si próprio, pensando e refletindo sobre isso. Então o pensamento faz com que a pessoa traga uma expressão daquilo que está dentro de si, ou às vezes até aquilo que pipocou dentro de si, na sua alma, ele expressa isso para si próprio, processando através do pensamento. E quando a pessoa pensa e repensa sobre esse assunto, esclarecendo e sabendo o quanto isso é importante para si, ou qual a sua posição em relação a isso, então naquele momento a pessoa está revelando esse assunto para si própria, para si mesma.
E essa é a função e esse é o papel do sentimento. Como nós falamos, o pensamento é chamado a vestimenta interna, porque é uma vestimenta profunda, íntima, que pertence só à própria pessoa. É uma revelação da alma, mas uma revelação da alma para si própria, para a própria pessoa, para ela mesma. A pessoa revela, manifesta o que há no seu intelecto ou no seu emocional para si própria. Já a segunda vestimenta, aquela vestimenta mais externa, que é a vestimenta da fala, a expressão verbal, quando uma pessoa fala e transmite verbalmente uma ideia, um sentimento seu para o próximo, para outra pessoa, então daí não basta apenas isso ficar no pensamento, a pessoa precisa expressar em palavras, precisa verbalizar aquilo que ela está pensando, qual é a sua ideologia ou aquilo que ela está sentindo que há no seu coração. Então, para tanto, a pessoa se utiliza da fala para expressar o que há na sua mente ou no seu emocional. Para isso serve a fala, essa é a expressão da fala. Enquanto o pensamento é expressar para si próprio, a fala é expressar para o próximo. Já o campo da ação, a terceira vestimenta, quando a pessoa faz algo na prática, em geral, aquilo que a pessoa faz, agindo por livre-arbítrio, etc., então ela faz aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, aquilo que ela escolheu fazer. Em outras palavras, a pessoa age de acordo com aquilo que ela entendeu que é bom, conveniente, interessante ou necessário fazer, aquilo que a pessoa entendeu intelectualmente ou aquilo que a pessoa sentiu, aquilo que a pessoa sente e vibra, a pessoa gosta disso, etc., e ela tem um sentimento forte em relação a isso, por isso ela vai e faz o que faz. Em outras palavras, a ação também expressa aquilo que a pessoa tem dentro de si, também é decorrente da ideia ou do sentimento do indivíduo. Mas aqui não só que ela expressa verbalmente para outra pessoa, aquilo que ela pensa, aquilo que ela entende ou aquilo que ela sente, mais do que isso, ela já age nesse sentido, ela já produz na prática alguma coisa que expressa a sua identificação ou intelectual, ideológica, ou emocional, sentimental com aquilo que ela está fazendo. Então, no caso do ser humano existe uma diferença muito grande entre essas três formas de expressão da alma, pensamento, fala e ação. O pensamento é um tipo de expressão, como nós falamos, interno, íntimo, que está apenas dentro, internalizado, apenas dentro do indivíduo, uma coisa muito íntima, que ele não compartilha com ninguém, ninguém sabe o que há no seu pensamento. Isso, o pensamento é algo que não se distancia da pessoa. Como nós vamos dizer, uma palavra ou ação é diferente. Uma pessoa pode proferir uma palavra, dizer palavras que ela até se arrepende profundamente depois. Por que eu fui dizer isso? Ou fazer coisas que daqui um ano, ou um mês, uma semana, ou uma hora, ela vai ter preferido não ter feito isso. Porque pensamento diferente da fala e ação elas se afastam da pessoa. São vestimentas mais externas, mais superficiais, e por isso podem até se distanciar da pessoa. Mas algo que está no pensamento da pessoa, a pessoa está imbuída disso, a pessoa está permeada disso. Isso é algo que está presente no interior do indivíduo. Né? Então, quando a pessoa fala, aquilo que ela diz é algo que ela solta, é algo que ela externa. Né? Portanto, isso se distancia da própria pessoa. E por isso o semelhante também a outra pessoa tem acesso a isso. Na ação, ou no poder da ação, mesmo a ação que ele faz baseada numa ideia ou num sentimento, a ação também é um ato que se desvinculado no final das contas da pessoa. Ou seja, que a pessoa investe uma energia nisso, mas essa energia fica revestida em algo externo, distante ou distinto da pessoa. Então existem essas diferenças entre as manifestações de pensamento, fala e ação, no caso do ser humano. Não somente isso, ou seja, não só que essa questão de maior ou menor distanciamento,
o pensamento não se distancia da pessoa, está dentro dela. A fala já é um distanciamento, que ela vai e se externa para o próximo. A ação é um distanciamento maior ainda. Né? Mas além disso, não só em termos físicos, palpáveis no nosso mundo, se fala que até em termos abstratos ou espirituais em relação à alma, existe essa diferença entre pensamento, fala e ação. Ou seja, o pensamento, uma vez que ele funciona e ocorre dentro da própria pessoa, ele sempre está unificado com a pessoa. Por isso, de fato, o pensamento é chamado de levusha meyuchad, a roupagem unificada. Por exemplo, o nosso corpo, a nossa pele, também é um tipo de vestimenta. Né? Mas é claro que existe uma grande diferença entre o casaco que eu visto, o manto, ou a camisa, ou a minha própria pele, do meu braço, etc. Por mais que eu chame, que eu diga que, de certa forma, e assim é, que o corpo, os órgãos aqui, a pele, também são uma vestimenta para a alma, mas é uma vestimenta que está unificada com a alma, diferente de uma camisa ou de um casaco que pode ser trocado, substituído, sem qualquer dor, sem qualquer incômodo, sem qualquer problema. Já a nossa própria carne, nossa própria pele, nosso próprio corpo, ele está unificado com a alma. Assim também se diz que o pensamento é uma vestimenta, mas é uma vestimenta que está unificada com a alma. Então, como algo que está dentro da pessoa. Já a fala e a ação é diferente disso, são vestimentas externas, mais superficiais, diferentes do pensamento. Então ele nos diz, já que assim com o pensamento, que ele sempre está unificado com a própria alma, por isso, através do pensamento, se fala que a própria alma se revela para a pessoa de uma forma muito mais intensa. Nós podemos dizer, será que um poeta ou um cantor, o que for, ou um professor, um mestre, naquilo que eles falam, tem gente que bota toda a sua alma na sua poesia, no seu ensinamento, mas será que aquilo que a pessoa fala contém toda a sua alma? Se diz que não, a pessoa nem é capaz de colocar toda a alma. Pode dar alma àquilo que ela fala e canta, mas colocar toda a sua alma em palavras não dá. No pensamento isso é possível. Por isso se fala que através do pensamento a pessoa revela para si mesma a sua própria essência. Por isso, pessoas que pensam e gostam de pensar, ou atuam nesse autoconhecimento, a pessoa se revela através do pensamento, da meditação, da reflexão. כמו החושב בדבר שחייו תלויים בו, שהמחשבה היא בעומק דליבה, ששם פנימיות בתוכיות החיות בתוך תוכו. Como diz o Alter Rebbe, se a pessoa pensa em uma coisa vital para ela, essencial, então esse pensamento permeia a pessoa, envolve a pessoa por completo. Já a fala, שכבר נעשה נפרד מן הנפש עצמה, a fala já é aquela vestimenta que já está separada, não está unificada com a alma. Se já é compartilhada com outra pessoa, isso já foi externado. É algo mais superficial, é algo mais externo, é algo voltado para o próximo. Então aqui também o que se revela da alma da pessoa na fala é apenas um lado superficial. É apenas um lado externo da sua alma, da sua essência. Mas mesmo assim, mesmo quando a fala já se torna distinta, a pessoa externou verbalmente para o outro aquilo que acha, aquilo que sente, mas mesmo assim isso ainda está ligado com sua alma. Por isso, se diz, quando uma pessoa fala, se diz que isso são palavras vivas. Não é? Isso é diferente de uma gravação, etc. A pessoa falando, então nós notamos se esse é um assunto que toca profundamente a pessoa, ou até se a pessoa vibra com isso, ou quanto isso afeta emocionalmente, etc. Então na fala da pessoa nós sentimos ainda a sua vibração, sua vitalidade. A partir da fala e da maneira da pessoa falar, nós podemos sentir também a sua alma. Fala, em outras palavras, é uma vestimenta mais externa, superficial, mas através dela a gente ainda capta alguma coisa da essência da pessoa. Através da ação, uma pessoa que fez, um carpinteiro que fez uma mesa, uma cadeira, etc.,
nós não sentimos, talvez ele colocou toda a sua alma nisso, mas a gente não sente, percebe no objeto que ele produziu, na ação que ele fez, na ação e a atuação da pessoa, o reflexo da sua essência, da sua alma já está mais distanciado, mais longínquo do seu ser.